Olá, alunos da turma T44 e 46. Retorno aqui com vocês na nossa 14ª aula de paciente crítico e grave, tá? Nas aulas passadas a gente falou muito de questões cardiológicas, né? Cardiopatia, arritmia, eletrocardiograma. Agora nós iremos falar sobre o aparelho respiratório, né? Qual a sua funcionalidade, os objetivos, como ele é composto, esse aparelho, né? E quais são as doenças, as patologias que afetam esse aparelho respiratório, tá? Claro que eu deixei só alguns exemplos aí, né? Que são os mais predominantes em pacientes críticos e grave. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando que no término nós temos uma atividade complementar, tá bom? Qualquer dúvida pode me deixar aí via portal. Então, vamos lá. Aparelho respiratório. O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação de gás carbônio retirado das células. Então, o aparelho respiratório, a gente pensa, é o pulmão? Também engloba o pulmão, mas tudo isso entra um conjunto, né, de vias respiratórias que compõem o aparelho respiratório. E toda essa funcionalidade basicamente é para a inalação do oxigênio e a retirada desse CO2 do organismo, tá? Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Então, deixei um esquema aí muito bacana, né? Para a gente saber a funcionalidade de cada um. Então, pensando no sistema respiratório como um todo, ele tem todos esses órgãos aí que fazem parte do aparelho respiratório e cada um tem uma funcionalidade. Quando a gente pensa em cavidades nasais, eles servem como filtros, né? Então, tudo que a gente respira, essas cavidades nasais, muitas vezes elas servem como barreiras para algumas impurezas. É por isso que às vezes a gente fica com caquinha de nariz, né? Essa caquinha nada mais é do que impurezas, né? A faringe é o caminho da passagem de ar. Então, lá na faringe é aquele caminho da passagem de ar, tá bom? A laringe é o órgão principal para fala, né? Onde sai que tem as cordas vocais e é onde sai o som, tá bom? A traqueia, né? Ela funciona como um tubo de ar que ele é aquecido, umidificado e filtrado. Então, quando a gente inala o ar, né, pela cavidade nasal, passa pela faringe, laringe, chega na traqueia, a traqueia umidifica e aquece esse ar, para que não chegue tão resfriado ao nosso pulmão, tá bom? Os brônquios, ele representa as ramificações da traqueia, né? E o pulmão, ele é responsável por essa troca de oxigênio com gás carbônio, tá? Funções do sistema respiratório. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Ele tem como função a troca gasosa, o equilíbrio do ácido-base, a produção de sons, né, pela laringe, né, e a defesa pulmonar. Então, agora a gente vai especificar cada um deles, tá? Troca gasosa. Quando inspiramos o ar atmosférico que contém oxigênio e outros elementos químicos, ele passa pelas vias respiratórias e chega aos pulmões. É nos pulmões que acontece a troca de dióxido de carbono pelo oxigênio. E graças aos músculos respiratórios que este órgão cria, força para o ar fluir. Tudo isso a partir de estímulos e comandos emitidos pelo sistema nervoso central. Então, basicamente, nosso organismo em geral, não apenas o aparelho respiratório, ele funciona como uma máquina 24 horas. Então, tudo é encaixado, funciona perfeitamente, é uma sequência, tá? Equilíbrio ácido-base. Então, comentei com vocês em umas aulas passadas aí que se o paciente não tem essa troca gasosa, né, de inalar oxigênio e expelir CO2, muitas vezes esse CO2 pode ficar retido lá no paciente porque não tem essa troca adequada
e esse paciente pode apresentar alguns distúrbios, seja ele hidroeletrolíticos ou até mesmo gasosas, tá bom? O equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de CO2 do organismo. Nesta função, novamente temos a atuação do sistema nervoso, que é responsável por evitar informações para os controladores da respiração. Por que a gente fala muito de sistema nervoso quando a gente fala em aparelho respiratório? Quando o paciente está sedado, ele tem o sistema nervoso central deprimido, ou seja, rebaixado. Então, muitas vezes, ele não consegue fazer esses movimentos de inspiração e expiração, porque o sistema nervoso está rebaixado, tá bom? Então, quando a gente fala do sistema nervoso ser um estímulo para o aparelho respiratório, é justamente porque ele que faz esses estímulos de troca, de movimentação, tá bom? Produção de sons. A produção e emissão de som é realizada pelas ações conjuntas do sistema nervoso e dos músculos que trabalham na respiração. São eles que permitem o fluxo de ar das cordas vocais e da boca. Defesa pulmonar. O aparelho respiratório ele tem como grande função essa defesa pulmonar, tá bom? Ao respirar, é praticamente impossível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A inspiração de micro-organismos se torna inevitável. Para evitar problemas de saúde, o sistema respiratório apresenta mecanismos de defesa, que por sua vez são realizados a partir da atuação dos diferentes órgãos. Então, tanto as cavidades nasais, que funcionam aí como filtro, como a própria traqueia no momento de filtrar também e umidificar esse ar, né? Quando chega lá nos brônquios, né? Ele também realiza a função de filtragem, tá? Desse ar. Então, tudo isso impacta na defesa pulmonar ali, nessa questão de troca gasosa, tá? Então, aí eu deixei um esqueminha do aparelho do sistema respiratório, né? Que eu já havia falado para vocês também. E voltando a entrar maiores detalhes sobre os órgãos que participam, que fazem parte do aparelho respiratório. A primeira deles lá é a nossa cavidade nasal. As cavidades nasais são 2 condutos paralelos revestidos de mucosa e separada por um septo cartilaginoso que começa nas narinas e terminam na faringe, né? Então, toda essa cartilagem, ela começa aqui na narina e vai terminar aqui na faringe, que é mais ou menos aqui, tá? No interior das cavidades nasais, existem pelos que atuam como filtro de ar, retendo impurezas e germes, garantindo que o ar chegue limpo aos pulmões. As membranas que revestem as cavidades nasais contêm células produtoras de muco que umidificam o ar. Ela é rica em vasos sanguíneos que aquecem o ar que entra no nariz. A faringe. A faringe é um tubo que serve de passagem tanto para alimentos quanto de ar. Portanto, faz parte do sistema respiratório e também do sistema digestivo. Sua extremidade superior se comunica com as cavidades nasais e com a boca. Na extremidade inferior se comunica com a laringe e o esôfago. Suas paredes são musculosas e revestidas de mucosa. A laringe é o órgão que liga a faringe à traqueia. Na parte superior da laringe está a epiglote, a válvula que se fecha durante a deglutição. Muitas vezes a gente até engasga, né? Quando está se alimentando, acaba engasgando, porque tem a entrada de alimento e a entrada de ar, né? Este também é o principal órgão da fala. Nela está localizada as cordas vocais. A traqueia. A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe e formado por 15 a 20 anéis cartilosos que se mantém aberta. Então, são um conjunto de anéis, são 15, 20 conjuntos de anéis, né? Nela é aquecido o ar, umidificado e filtrado. Os brônquios, né? Então, passou pela traqueia, esse ar vai para os brônquios, né?
Os brônquios, eles são ramificações maiores e existem os bronquíolos, que são ramificações menores, e cada bronquíolo ele tem uns alvéolos, né, que parecem caixinhas de uva, né? Os brônquios são duas ramificações da traqueia, formadas também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão, formando os bronquíolos. Os brônquios se ramificam e subdividem-se várias vezes, formando a árvore brônquica. Então, deixei aí uma imagem clássica, né? A traqueia, e aí ela subdivide em brônquio, do pulmão direito, pulmão esquerdo, e tem suas ramificações, que são os bronquíolos. Cada ramificação tem os alvéolos, que parecem uns cachinhos de uva, né? É claro que se esse alvéolo ele apresentar alguma anormalidade, muitas vezes, a gente vai falar sobre isso nessa aula, pode acontecer edema pulmonar. O que significa esse edema pulmonar? Acaba acumulando água, não tem essa troca gasosa, então o O2, na hora que ele é inalado, ele acaba se tornando água nesses alvéolos, fica paradinho lá e o paciente pode ter um edema pulmonar. Isso a gente vai falar um pouco mais aí no final dessa aula, tá bom? E os pulmões, né, que fazem parte aí também do nosso aparelho respiratório, é um do grande órgão, né? Quando a gente fala em aparelho respiratório, a primeira coisa que a gente pensa são nos pulmões, tá? O sistema respiratório é composto por 2 pulmões, órgão esponjoso situado na caixa torácica. Eles são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônio através da respiração. Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla chamada pleura. Internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas, em forma de cacho de uva e que se enche de ar, chamados de alvéolos pulmonares. Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolo. Nos alvéolos, realiza-se as trocas gasosas entre ambiente, denominada hematose. Tudo isso acontece graças às membranas muito finas que os revestem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos bem finos, os capilares. Aí eu deixei aí só a questão de anatomia pulmonar, né? Quando a gente vai falar sobre o brônquio, os alvéolos, né? Tá vendo esses daqui que parecem uns cachinhos de uva, né? Isso a gente chama de alvéolo, é ele que faz essa troca gasosa, tá bom? Doenças patológicas do sistema respiratório. Então, do mesmo jeito que tem as cardiopatias, arritmias que eu citei nas aulas passadas, o aparelho respiratório, ele também, né? O paciente pode evoluir com algum tipo de patologia, doença respiratória, tá bom? Vou colocar aí nessa aula de hoje os principais, mas é claro que existem outros, tá? Os pulmões podem ser atacados por diversas doenças, as quais podem ser infecciosas ou alérgicas. Dentre elas se destacam o edema agudo de pulmão, a DPOC, que é o enfisema pulmonar também, pneumonias comunitárias, insuficiência respiratória aguda e crônica e EPM e derrame pleural. Agora a gente vai falar sobre cada uma dessas patologias, tá bom? Edema agudo de pulmão. O edema agudo pulmonar é o acúmulo de fluido nos pulmões, diminuindo a eficiência das trocas gasosas. Então, aí como eu deixei no desenho, ó, parece que os alvéolos eles ficam carregados de água. Então, não tem mais essa troca de gasosa de oxigênio com gás carbônio, tá? Podendo resultar, assim, em uma insuficiência respiratória. É uma das emergências médicas mais frequentes e pode ser fatal em poucas horas. É uma consequência comum de problemas cardíacos, vasculares ou por distúrbios de pressão pulmonar. As causas desse edema. O edema agudo de pulmão surge de forma abrupta, frequentemente como complicação de uma insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia ou taquiarritmia, infarto agudo do miocárdio extenso, com comprometimento grave da função ventricular esquerda ou estágios terminais de neoplasias.
Também pode ser causado por obstrução das vias respiratórias, gerando aumento de pressão pulmonar para mais de 25 milímetros de mercúrio. O normal é 15. E drenagem de plasma sanguíneo dos capilares pulmonares. Além disso, pode ter causas neurológicas que prejudiquem a regulação da respiração pelo centro pneumotáxico, como uma convulsão ou neurotoxina. O edema pulmonar cardiogênico ocorre pela incapacidade do coração em receber todo o volume de sangue que o pulmão normalmente drena pelas veias pulmonares para manter suas atividades de troca de gás carbônico por oxigênio. Dessa forma, pode ser consequência de infarto agudo do miocárdio ou outras cardiomiopatias, problema das válvulas cardíacas, como estenose mitral ou estenose aórtica, arritmias ou hipertensão. O edema pulmonar também pode ser causado por inalar muita fumaça, não tem essa troca gasosa, então pode ter acontecer esse edema pulmonar por conta da inalação de fumaça, drogas ilegais como cocaína e heroína, alguns quimioterápicos, alta altitude, pneumonia, síndrome da angústia respiratória do adulto, afogamento, insuficiência renal, estreitamento das artérias que levam o sangue para os rins e ferimento grave, né? Sinais e sintomas de edema agudo de pulmão. Os principais sintomas de edema pulmonar, obviamente, é a dificuldade de respiração, causando incapacidade do paciente de permanecer deitado, mas também pode incluir tosse com sangue, suor excessivo, muita ansiedade, vertigem, tontura, palidez, inchaço nas pernas, dedos e lábios azulados, que são as cianoses de extremidade, né? Porque falta a circulação de O2 no organismo, pressão arterial elevada. O tratamento, ele tem 3 objetivos. Em primeiro lugar, melhorar a função respiratória, que é a mais urgente, né? O paciente precisa fazer essa troca gasosa, então ele precisa receber O2 adequado para fazer a eliminação adequada de CO2. Em segundo lugar, tratar a causa subjacente, que no caso de pneumococos pode ser feita por antibiótico. Então, se o paciente está com uma pneumonia e essa pneumonia acarretou no edema agudo de pulmão, né, acarretou esse aparelho respiratório, é claro que os médicos normalmente optam pela inserção aí de antibióticos, tá? Em terceiro lugar, evitar maiores danos ao pulmão. Casos não tratados nas primeiras horas, o edema pulmonar, especialmente no quadro agudo, pode levar à insuficiência respiratória e cardíaca, frequentemente fatal. Quando o problema é insuficiência cardíaca, medicamentos inotrópicos positivos são usados para melhorar a contratilidade do coração, como os digitálicos. A gente estudou isso lá em intoxicação digitálica, né? Em casos graves, também pode ser necessário a ventilação mecânica. Então, se o meu paciente não está tendo esse aporte próprio de inalação e eliminação de O2, né? Se ele tem uma queda de saturação, está com grande desconforto respiratório, queda no nível de consciência, normalmente se opta pela ventilação mecânica, tá bom? Os cuidados de enfermagem para edema agudo de pulmão. Viabilizar acesso venoso, nós precisamos puncionar, né, um acesso calibroso nesse paciente, porque muitas vezes, se não tratado em tempo adequado, esse paciente pode ter uma parada cardíaca respiratória, né? Administrar medicamentos conforme prescrição médica, verificar os sinais vitais, manter o carro de urgência próximo ao leito do paciente, realizar controle hídrico, observar diurese e oferecer material para drenagem urinária, seja o papagaio, comadre, né? A dieta, ela deve ser conforme prescrição médica, tá? Às vezes o paciente está com restrição hídrica. Se ele está com restrição hídrica, o paciente está em jejum, tá bom? Administração de O2 úmido, manter a permeabilidade das vias aéreas, se tiver em prescrição, tá? Auxiliar na intubação orotraqueal, caso seja necessário, e aspiração e apoio psicológico, tá bom? Agora a gente vai falar sobre DPOC. DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica intimamente ligada ao tabagismo,
que pode se agravar sem o tratamento adequado, comprometendo significativamente a qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o DPOC será a terceira principal causa de morte em 2020. Então, DPOC, a sigla é doença pulmonar obstrutiva crônica. Normalmente, né, DPOC é muito diagnosticada em fumantes, né, e ele só vai surgir aí depois de 10, 15 anos desse paciente ser tabagista, tá bom? E acomete, na verdade, não tem específico uma faixa etária, mas acomete, né, alguns estudos aí apontam que a faixa etária principal para desenvolvimento de DPOC em tabagista é mais ou menos entre os 40 anos, tá bom? É comum as pessoas acharem que DPOC é uma doença de pessoas idosas e, por isso, não se preocupam com ela. Na verdade, a doença atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos, podendo inclusive ser identificada em pessoas mais jovens. Os pacientes com DPOC grave têm falta de ar com a maioria das atividades cotidianas e são internadas no hospital com muita frequência. A gente pode observar pacientes que são fumantes há muito tempo, né? Só de fazer pequenos esforços, uma caminhada, enfim, eles já sentem intensa dispneia, né? Isso são quadros, né, iniciais de DPOC. E pacientes que já têm quadro histórico de asma e ainda é fumante, isso se agrava ainda mais, tá bom? Entre as possíveis complicações da doença estão desenvolvimento de arritmias, necessidade de máquina de respiração, que é o ventilador mecânico, e oxigenoterapia. Insuficiência cardíaca no lado direito ou insuficiência cardíaca no lado direito ou cor pulmonar, que é o inchaço do coração, ou insuficiência cardíaca devido à doença pulmonar. Pneumonia, pneumotórax, perda de peso, ou desnutrição grave. Quando a gente fala de pneumotórax, quer dizer que no tórax existe aí um acúmulo de ar muito intenso, né? Que esse ar não foi retido nessa troca gasosa, tá bom? A DPOC refere-se a um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar, tornando a respiração difícil. É uma doença lenta que frequentemente se inicia com discreta falta de ar associada a esforços físicos, como subir escadas, andar depressa ou praticar atividade esportiva. No entanto, com o passar do tempo, a falta de ar, que é a dispneia, né, se torna mais intensa e surge depois de esforços cada vez menores. Nas fases mais avançadas, a falta de ar está presente mesmo com o doente em repouso e agrava-se muito diante das atividades mais corriqueiras. Existem duas formas principais de doenças pulmonares obstrutiva crônica. A maioria das pessoas com DPOC tem uma combinação dessas duas condições, que é a bronquite crônica, né, que envolve a tosse prolongada, mucose, e o enfisema, né, que envolve a destruição dos pulmões ao longo do tempo. As causas. Seus pulmões contam com a elasticidade normal dos brônquios e sacos aéreos para forçar o ar sair fora do corpo. Para isso, seu peito infla na inspiração e desincha na expiração. Então, lembra dos alvéolos lá que faz essa troca gasosa e com o sistema nervoso central ele faz a impulsão dessa troca, né? Então, é a inalação do O2 e a impulsão para eliminação desse O2, tá? A DPOC faz com que eles percam essa elasticidade, então aquele movimento dos alvéolos para essa troca gasosa, ela acaba se perdendo, tá? Então por isso que o paciente sente intensa falta de ar, tá bom? O que deixa um pouco de ar preso em seus pulmões quando você expira. O enfisema, que é parte do quadro do DPOC, provoca a destruição das partes frágeis e fibra elástica dos alvéolos. Isso ocasiona um pequeno colapso das vias aéreas, quando você expira, prejudicando o fluxo de ar para fora de seus pulmões. Já a bronquite crônica deixa os brônquios inflamados e por isso eles passam a produzir mais muco, por isso que tem
tosse, né? Quando a gente tem quadro de bronquite, pneumonia, né? Às vezes tem muco, tosse, porque fica tudo parado lá nas questões dos brônquios, tá? Isso pode bloquear as ramificações mais estreitas, causando a dificuldade na respiração. Além disso, seu organismo desenvolve a tosse crônica, na tentativa de limpar suas vias respiratórias. Fatores de risco, então, o que é que pode levar ao DPOC, né? O principal, como eu falei, é a questão do tabagismo, né? O tabagismo é o principal fator de risco para DPOC, causa cerca de 85% dos casos da doença. Isso porque a fumaça inalada leva à inflamação pulmonar, causando a obstrução dos brônquios e a destruição dos alvéolos, que causam enfisema, responsável pela troca gasosa. Pessoa com asma ou outras doenças respiratórias tem mais chance de desenvolver o DPOC caso seja fumante. Exposição a gases. Pessoas que nunca fumaram, mas estiveram expostas a substâncias tóxicas, poluição, gases ou fumaça também podem desenvolver a doença, devido à resposta inflamatória dos pulmões à longa exposição desses poluentes. A gente costuma dizer que fumante não é só quem fuma, né? Mas as pessoas próximas, né? Que estão aí em contato com esse paciente, normalmente elas também estão inalando toda essa fumaça, tá? Deficiência de alfa-1 antitripsina. Cerca de 1% das pessoas com DPOC, a doença resulta de uma perturbação genética que causa os baixos níveis de uma proteína chamada alfa-1 antitripsina. Ela é produzida no fígado e secretada na circulação sanguínea para ajudar a proteger os pulmões. A deficiência de alfa-1 antitripsina pode causar danos no fígado, bem como nos pulmões. Para aqueles com DPOC relacionada com a deficiência de alfa-1 antitripsina, as opções de tratamento são as mesmas para que as pessoas com tipos mais comuns de DPOC. Idade também, né, é um fator de risco para DPOC. A DPOC se desenvolve lentamente ao longo dos anos. Por isso, a maioria das pessoas tem entre 35 e 40 anos quando os sintomas começam. Durante as fases iniciais, o comprometimento da função pulmonar pode ser assintomático, dificultando seu diagnóstico. Os principais sintomas são tosse e catarro, mas as pessoas não procuram um médico nessa situação, pois acham que são consequências somente do cigarro, né? Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a pessoa fuma 10, 15 anos, desenvolve uma DPOC, né? Mas devido à inalação de fumaça, muitos fumantes acabam tendo esse sintoma de tosse e não associam isso com o quadro de DPOC. Quando surge a falta de ar ou cansaço, a doença pode estar em fase mais avançada. Sintomas do DPOC. O DPOC demora cerca de 20 anos para se instalar por completo no organismo. Exatamente por isso, quando os sintomas aparecem, as pessoas acreditam ser apenas sinais de envelhecimento. É importante que fumantes e ex-fumantes fiquem atentos a qualquer sinal de falta de ar, procurem um especialista logo que apresentarem os sintomas. Outros sintomas da DPOC incluem falta de ar, especialmente durante atividade física, chiado no peito, aperto no peito, ter que limpar a garganta logo no início da manhã devido ao excesso de muco nos pulmões, tosse crônica que produz expectoração. O muco pode ser claro, branco, amarelado ou esverdeado. Se for esverdeado, o paciente precisa estar um pouquinho atento, né? Porque quando está esverdeado é sinal de infecção. Lábios ou camadas de unhas azuladas, cianose, né? Justamente por conta dessa circulação de O2. Insuficiência respiratória grave, falta de energia, perda de peso não intencional. Asma e DPOC. É comum as pessoas confundirem a falta de ar causada pela DPOC com sintomas de asma, mas as doenças são diferentes. A falta de ar típica da asma oscila, agravando-se nas crises. Já a falta de ar de DPOC
piora com o passar do tempo e não retorna à situação de normalidade, sendo assim progressiva e diária. A asma, eu posso ter uma crise asmática, né? Posso ter um pico asmático. Já a DPOC, ela vai se agravando. Então, se eu tenho essa falta de ar, eu vou continuar com essa falta de ar, tá bom? Não é uma crise, é algo que continua. Além disso, ao contrário da DPOC, a asma não está diretamente ligada ao tabagismo. O hábito de fumar piora os sintomas da asma, mas há outras causas envolvidas com a doença. A DPOC, por sua vez, tem como principal causa o cigarro. Para que alguém desenvolva DPOC, são necessários anos inalando a fumaça, principalmente a do cigarro. Já a asma é uma doença recorrente de hipersensibilidade e estímulos externos e com fundo genético. O diagnóstico de DPOC é feito baseado às alterações identificadas no exame físico, aliado às alterações referidas pelo paciente. O diagnóstico deve ser confirmado por alguns exames. Espirometria é aquele que a gente sopra, né? Então, em consultórios de pneumo, né? Muitas vezes é realizado esse exame justamente aí para ver essa força, né? Que sai dos pulmões de ar, tá bom? Prova da função pulmonar é um exame que avaliamos o volume e os fluxos de ar que entram e saem do pulmão. Gasometria arterial. Então, quando o paciente está em uma crise de DPOC, né, ou um DPOC muito avançado, é coletada a gasometria arterial. Ela é medida o pH e o dióxido de carbono, né, na corrente sanguínea. Quem faz essa coleta de gasometria é o enfermeiro, né, justamente por se tratar de uma coleta sanguínea arterial, tá bom? Exame de imagem, né, a radiografia ela vai mostrar aí o comprometimento pulmonar, né? Então, a radiografia de tórax pode mostrar enfisema, uma das principais causas de DPOC. A tomografia computadorizada dos pulmões pode ajudar a detectar o enfisema. Principais modalidades de tratamento. Cessar o tabagismo. Então, quem tem diagnóstico de DPOC, a primeira coisa que o médico vai dizer, o senhor precisa parar de fumar, né? Justamente para eliminar essa inalação de fumaça, né? O passo mais importante em qualquer plano de tratamento para DPOC é parar de fumar. Broncodilatadores. Muitos pacientes com DPOC, asmáticos, eles utilizam uma bombinha. Essa bombinha, ela é a inalação de broncodilatadores, tá? Esses medicamentos que geralmente vêm em um inalador relaxam os músculos e torna de suas vias aéreas. Em torno de suas vias aéreas. Isso pode ajudar a aliviar a tosse e a falta de ar e facilitar a respiração. Corticoides inalados também, do mesmo jeito que tem os broncodilatadores, existem os corticoides, tá? Essa classe de medicamento inclui fluticasona, budesonina, mometasona, ciclizonida. Enfim, são outros beta-bloqueadores aí, existem vários nomes comerciais, tá bom? As inalações são feitas com inaladores portáteis por meio de spray ou em forma de pó. Então, do mesmo jeito que os broncodilatadores para as asmas, eles existem... Agora quem tá com falta de ar sou eu. Eles existem aí uns aparelhos inalatórios, esses corticoides, eles também podem ser em forma inalatória, tá bom? Outros medicamentos utilizados aí são inaladores de combinação, então pode ser tanto beta-bloqueadores, broncodilatadores, quanto corticoides. O paciente fazer uso dessas dois inaladores. Corticoides orais, tiofilina, antibióticos e inibidores de fosfodiesterase, né, que é uma enzima aí da nossa corrente sanguínea, tá? Complicações possíveis da DPOC. Infecções respiratórias. Pessoas com DPOC são mais suscetíveis a resfriados, gripes e até pneumonia, justamente porque a nossa camada pulmonar está frágil, tá bom?
Pressão arterial elevada, a DPOC pode elevar a pressão arterial nas artérias que levam sangue para os pulmões, geralmente a chamada hipertensão pulmonar. Problemas cardíacos, por razão de não são totalmente compreendidas, a DPOC aumenta o risco de doença cardíaca. Câncer de pulmão, né? E depressão. A dificuldade em respirar pode impedir o paciente de fazer atividades que goste e lidar com a doença grave pode contribuir para o desenvolvimento de depressão no paciente, tá? Porque ele deixa de fazer as suas rotinas, o contato social, esse paciente se isola, enfim, tem todos esses fatores aí, né, que podem levar a uma depressão. E os cuidados de enfermagem para pacientes aí com DPOC. Quando se trata de atenção básica, nós temos que ter uma educação contínua com esse paciente. Então, informar quanto à eliminação, né, do tabagismo, atividade física no ritmo em que esse paciente consiga praticar, né, enfim, exercícios respiratórios, atividade de autocuidado, condicionamento físico, terapia com oxigênio. Então, se esse paciente faz uso de O2 em casa, ou está dentro de uma instituição hospitalar, eu tenho que orientar ele o motivo da inalação dessa terapia de O2, né? Enfim, orientar o paciente quanto ao uso de oxigênio quando for necessário, tá? Terapia nutricional e medidas de enfrentamento. Do mesmo jeito que esse paciente pode desenvolver um quadro de depressão, nós precisamos auxiliá-lo aí nessas medidas de enfrentamento da doença, tá bom? De um diagnóstico de DPOC. E agora a gente vai falar sobre pneumonia comunitária. Diferente da pneumonia hospitalar, que é onde o paciente adquire num ambiente hospitalar, a pneumonia comunitária, ela pode ser adquirida, como o próprio nome diz aí, na sociedade, né, no ambiente em que o paciente encontra-se fora de uma instituição de saúde. Então, a pneumonia adquirida na comunidade desenvolve-se em indivíduos com pouco ou nenhum contato com instituições ou ambientes médicos. Os patógenos mais comumente identificados são o Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenzae, bactérias atípicas e vírus, né? Muitos micro-organismos causam pneumonia adquirida na comunidade, incluindo bactérias, vírus e fungos. Etiologias virais comuns envolvem vírus sincial respiratório, deanovírus, vírus da influenza, metapneumovírus e vírus para influenza. A sobreposição de infecção bacteriana pode dificultar a distinção entre infecção bacteriana e viral. Os principais sintomas, né, os sinais e sintomas aí que o paciente pode apresentar, na qual é sugestivo aí de pneumonia comunitária, tá? Mal-estar, resfriado, calafrio, tosse, dispneia, dor torácica, febre, taquicardia, taquipneia e crepitações. Crepitações é o som que a gente ouve nos pulmões, tá? Tem som de crepitações. O diagnóstico, né? Como é que a equipe de saúde identifica que esse paciente está com pneumonia é através de uma radiografia. Então, lá no raio-x de tórax é possível identificar, né? Pontos opacos, né? Identificar aí questões de pneumonia. O tratamento ele é feito por antibióticos, antivirais para a gripe ou a varicela também, né? E medidas de suporte, que pode ser um suporte ventilatório ou um catéter de O2, enfim. Outros critérios que tornam obrigatória a admissão da UTI incluem, nos casos de pneumonia comunitária, tá? Quando o paciente apresenta aí uma frequência respiratória maior que 30 movimentos respiratórios por minuto, quando o PO2, né, que é a fração de oxigênio inspiratório, FO2, for menor que 150, pneumonia multilobar, que isso é identificado lá no raio-x, uma PA diastólica, né, menor que 60,
confusões mentais, porque falta oxigênio para esse paciente, e ureia sanguínea maior que 19,6 milímetros por mercúrio, tá? Cuidados de enfermagem, né? Quando se trata aí de pacientes com pneumonia comunitária, os principais cuidados de enfermagem são melhorar a permeabilidade das vias aéreas, remover secreções, encorajar hidratação para fluidificar as secreções mais espessas, mudança de posição que facilita a respiração, promover o repouso, incentivar a ingestão de líquidos. Agora a gente vai falar sobre insuficiência respiratória, né? Como que ela acontece. A insuficiência respiratória é uma síndrome na qual os pulmões apresentam dificuldade para fazer as trocas gasosas normais, não conseguindo oxigenar adequadamente o sangue ou não sendo capaz de eliminar o excesso de dióxido de carbono ou ambos, né? Então não tem essa troca gasosa, pode levar a uma insuficiência respiratória, tá? Existem dois tipos principais de insuficiência respiratória: a aguda, né, que acontece em algum momento, por algum motivo, ou a crônica. Esse paciente tem insuficiência respiratória crônica, é constante essa insuficiência respiratória, tá? Então, diferenciando uma da outra aí, ó. Insuficiência respiratória aguda surge repentinamente devido à obstrução das vias respiratórias, acidente de trânsito, abuso de drogas ou AVC. Insuficiência respiratória crônica surge ao longo do tempo devido a outras doenças crônicas, como DPOC, impedindo a realização de atividades diárias, como subir escadas sem sentir falta de ar. A insuficiência respiratória tem cura quando o tratamento é iniciado imediatamente no hospital. Além dos pacientes crônicos, a insuficiência respiratória pode ser evitada com tratamento de doença de base. Então, existem várias medicações aí para controlar a insuficiência respiratória, tá? Os principais sintomas da insuficiência respiratória incluem sensação de falta de ar, pele, lábios e unhas de coloração azulada, porque falta oxigenação, respiração rápida, confusão mental, cansaço excessivo e sonolência, batimentos cardíacos irregulares, e esses sintomas podem ir surgindo lentamente, no caso da insuficiência respiratória crônica, ou aparecer de forma intensa e de um momento para o outro, caso se trate de uma situação aguda. Em qualquer dos casos, sempre que identificar alterações a nível respiratório, é muito importante ir no pronto-socorro ou consultar com o pneumologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado. O diagnóstico para insuficiência respiratória é o seguinte: na maior parte dos casos, esse diagnóstico pode ser feito apenas com a avaliação dos sintomas e do histórico clínico da pessoa, mas também pode ser usado exames de sangue para avaliar a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono. Então, a gasometria é um dos exames que se pode utilizar para ver a taxa de O2 e de CO2 na corrente sanguínea desse paciente, tá? Quando não existe uma causa aparente para o surgimento da insuficiência, o médico pode ainda pedir um raio-x de tórax para identificar se existe algum problema pulmonar que possa estar causando a alteração. As principais causas: distrofia muscular ou outras alterações que afetem os nervos dos músculos respiratórios, uso de drogas, doenças pulmonares como DPOC, pneumonia ou embolia, inalação de fumaça ou outros agentes irritantes e, além disso, alguns problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, que também pode ter como sequela a insuficiência respiratória. O tratamento para insuficiência respiratória envolve aí broncodilatadores diretamente, na veia, como carbocisteína, o oxigênio por máscara ou por catéter. Os cuidados de enfermagem para paciente com diagnóstico de insuficiência respiratória. Cuidados gerais relacionados às doenças respiratórias
no questão de fornecer O2 conforme prescrição médica, se esse paciente está entubado, observar circuito do respirador, se não tem acúmulo de água, né? Enfim, observar continuamente o padrão respiratório, desenvolver assistência adequada em caso de parada respiratória, monitorar continuamente a oximetria e cuidados de oxigenoterapia, manter medicação de urgência preparada se for o caso de uma parada, de uma intubação, enfim. Agora nós iremos falar sobre o outro problema respiratório, um outro diagnóstico, respiratório, chamado de empiema pleural. O empiema pleural, também conhecido como pleurite purulenta, corresponde ao acúmulo de pus na cavidade pleural. Então, lá nas pleuras, eles ficam com pus, né? Lembra quando a gente falou nos alvéolos, ficar com presença de água, pode ter um edema pulmonar? Então, nesse caso, o empiema pulmonar, nós estamos falando de pus nas pleuras, tá? A maioria dos empiemas pleurais surgem a partir de uma infecção de pulmão, que no caso é as pneumonias, tá? Frequentemente associada com derrames parapneumóticos. A infecção pleural classificada é dividida em 3 estágios, né? Exsudativa, que é o processo inflamatório que leva ao acúmulo de líquido claro com baixa contagem de células brancas. Fibronopurulenta, que há depósito de fibrina no espaço pleural, então além de pus tem fibrina lá, tá? Levando à septação e à formação de loculações, a aumento das células brancas com espessamento do fluido e formação de pus, que é o próprio empiema. E organizacional, que são fibroblastos que infiltram a cavidade pleural e a membrana pleural torna-se espessa e inelástica, com exacerbamento pulmonar. Derrame parapneumótico está relacionado com a coleção de fluido pleural com associação com pneumonia. O derrame parapneumótico complicado é quando o pH está menor que 7,2. Lembra que a gente falou do pH sanguíneo, né? 7,35, né? Agente microbiológico ou formação de septos ou locações no líquido pleural. E empiema é a presença de pus no espaço pleural. Os sintomas de empiema pleural são tosse, às vezes produtiva, secretiva, né? Dor torácica, sudorese e dispneia. O diagnóstico é por radiologia, né? Um raio-x, exames laboratoriais e toracocentese, né? Que é um procedimento realizado para retirada desse pus, tá? Pode ser também o tratamento por antibióticos injetáveis e, quando indicada toracocentese, deve observar técnica séptica e segura em local apropriado, preferencialmente em bloco cirúrgico. Quem realiza o procedimento de toracocentese, que basicamente é um dreno, né, para drenar aquela secreção da pleura, é o médico, tá bom? Em casos graves, parte do pulmão precisa ser ressecado. O derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, o espaço entre as duas camadas da membrana fínica que reveste os pulmões. Os cuidados de enfermagem basicamente é controlar a dor corretamente, de acordo com as prescrições médicas, claro, monitorar o dreno de tórax se esse paciente passou aí por uma toracocentese, verificar a quantidade de líquido que drenou e a sua coloração, isso tem que ser registrado no prontuário do paciente, tá? Registrar os valores obtidos no dreno de tórax e deixar o paciente em repouso na cama ajustada a 45 graus. É claro que existem outros cuidados de enfermagem, né? Monitorização contínua, sinais vitais, verificação principalmente de frequência respiratória e saturação, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Um pouquinho extensa, mas eu acho que veio aí para agregar os conhecimentos, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar me deixando uma pergunta aí via portal. Muito obrigada pela participação aí nessas aulas, tá? Lembrando que dia 22 agora será a nossa prova via portal do aluno e a entrega do trabalho, tá bom? Eu vejo vocês o mês que vem. Muito obrigada pela participação. Beijo para vocês e até mais!